Olha bem, eles chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, presta atenção, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas, quebradas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juiz, e temeram. Amém? Vamos sentar dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele sempre via o presente e o futuro, porque tinha duas personalidades. Ele podia agir como Deus e podia agir como o homem. Por isso que em algumas ocasiões ele fala o Filho do Homem. E agora nós temos alguma coisa que traz para nós um grande exemplo, do qual ele avisa o seu discípulo, dizendo: Olha, nós vamos para o outro lado. Ele fala com o discípulo: Vamos para o outro lado, vamos passar para outra banda do lago, do mar. E na viagem, uma grande tempestade de Satanás, Satanás já sabia que Jesus estava vindo libertar um homem que iria ser um grande missionário naquela cidade. Planejou impedir a chegada de Jesus. E o Senhor repreendeu a fúria do mar. Presta atenção. O mar, a tempestade, ou a luta, ou a prova, o vento que vem, geralmente quando Deus usa, não agora que é mais difícil assim, aquele ato profético ou profecia, vem o vento, para eles que vem o vento, se prepara que há lutas e prova perigosa. Só que tem lutas, tem tempestade, que ela vem normal, natural. E tem tempestade que ela vem impulsionada por Satanás. E por isso tem um momento que o Senhor Jesus, ele está com o seu discípulo, e ele então chega e na travessia do mar, onde ele parece com o discípulo, e queda de mar. Calma. Ele estava ali falando com o mar originalmente, e o mar calmou, se aquietou.
Mas nessa parte aqui era uma tempestade diferente. Uma tempestade com a fúria diabólica. Põe lá, meu querido, professor Jeremias. Agora no versículo Lucas capítulo 8, 24. Só para você ter entendimento, depois vamos entrar mesmo no miolo da palavra. Em Lucas capítulo 8, 24, veja como é a situação do mar. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Veja que era uma luta diferente. Satanás sabia que Jesus ia vindo para lá, porque tinha falado: eu vou no outro lado. E daquele lado que ele ia, seria uma cidade marítima, uma cidade de Gadá. Existiam várias cidades nomeadas junto, se fosse ali a cidade principal, existiam as outras cidades, né, que seriam conveniadas com ela, para se entender mais fácil. E aí então o que aconteceu? Satanás, sabendo que ali tinha um homem, o demoniado gadareno, porque a cidade de Gadá, então, nome gadareno, ele então era um homem muito perigoso. E Satanás tomava aquele território, ele dominava, olha bem, ele dominava aquela área todinha, aquelas cidades. E os mercadores, os comerciantes que iam para outra cidade, ou mesmo ali, teriam que passar no caminho, no meio do mar, naquela cidade, que era marítima, a beira do mar, com Santos, e o porto, e depois sai. Então, eles teriam que se aproximar lá e tinham medo desse homem demoniado. Se vocês prestarem atenção na leitura, ele quebrava as correntes, ele ia para o cemitério comer defunto, ele fazia barbaridade e todo mundo se assustava, ia para os montes e assim não tinha nada que prendesse ele. Vamos supor, ele tá bom, vamos reunir um monte de 10 homens, vamos prender. Ele amarrava ele e com grilhões, com cadeias, e ele quebrava tudo. Veja aqui, o negócio era feio. Uma certa feita eu estava numa igreja e quando eu cheguei na sede, o pastor presidente falou: pastor, eu era presbítero. Ele falou: presbítero Dorival, ora para a sala demoniada. Ele estava orando por as pessoas. Sei que ele queria me provar o que foi, só sei que a minha perna tremeu. Ele falou: presbítero Dorival, ora para aquela mulher que está ali. Ele é uma mulher grandona, mais alta do que eu, branca. E quando eu cheguei perto dela, eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a sentir sabe, como se fosse um impacto, um medo, alguma coisa assim em mim. E olhei para aquela mulher e quando eu fui chegando para pôr a mão nela, ela falou assim: não põe a mão em mim. Eu sou Lúcifer. Aí eu falei: cara, que Lúcifer nada. Aí quando eu olhei para ela, eu falei: e eu sou o servo do Deus Altíssimo. E você vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, não quero medir força com você, não vou ficar lutando com você. Eu quero agora, vou te expulsar em nome de Jesus e vai sair dele. Eu só tremei, comecei a orar, orando, e o demônio saiu. Aí o pastor olhou para mim e falou: sabe quem é essa mulher? Eu falei: não. Essa aí é conhecida lá em Goiás como Maria Fantasma. Ela vai para o cemitério e come olho de defunto, ela come defunto morto, né? Como defunto. E eu falei: Jesus, por isso que a minha perna tremeu, por isso que eu fiquei, né? Mas o Senhor era comigo, eu estava ali consagrando a vida, e o Senhor libertou aquela mulher. Querido, muitas vezes nós pegamos um legião de demônios, você não sabe. Quando o negócio fica meio pastoso, meio dificultoso, você começa a suar frio, começa a pensar uma coisa, você está lidando com legião de demônio. E você presta atenção que Jesus chegou naquele lugar, olha o que acontece. Quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem demoniado, ele mais do que depressa quis ganhar, quis anular o Senhor. O que ele fala? Assim que Jesus chega naquela cidade, que desce os pés, sai do barco, ele vem correndo. Satanás sabe de tudo, meu querido, ninguém engana ele. Ele já vem correndo e falou: que tem eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Olha aí, que tem eu contigo? Veio enviando para falar.
Irmãos, cuidado com o elogio. Eita Deus, de novo. Cuidado com o elogio. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa elogia o outro, mas com um pouco de falsidade, para dizer bastante falsidade. E a pessoa se empolga, e aí fica então empolgado, e depois as coisas complicam. Já existe questão de pessoas que pregam a palavra. É bem melhor você aceitar uma crítica, é melhor uma crítica do que um elogio. Mas ninguém quer crítica. Ninguém quer ser criticado, mas é na crítica que nós aprendemos. No começo, quando eu comecei a pregar o Evangelho em 1976, pouquinho tempo, nas praças e tudo, e tem um pastor, teólogo, pastor Florido, já faleceu. Ele veio me orientar por causa da minha crítica, porque eu era pregador muito duro e falava e não tinha medo, e ele então me orientava e me levava para a praça para pregar o Evangelho, e sempre dando a oportunidade, eu fui me corrigindo, aprendendo. Mas tem gente que você vai criticar ele, não, já sei. Você sabe por que fala besteira. Você sabe por que fala aquilo que não é para falar no púlpito, no altar. Está entendendo, querido? Então tem que tomar muito cuidado, aceitar, melhor aceitar uma crítica do que um elogio. Só que, veja bem, a astúcia de Satanás muitas vezes não é criticar, não é mostrar para você a sua falha, é pular por cima da sua falha e deixar quieto. Aqui não, aqui nós ensinamos. Aleluia. Quando a pessoa vem pregar, e a gente já teve estudo aqui sobre isso, então a gente pega depois e conversa, olha, se foi meio assim, mas volta assim. Por quê? Então, para me fazer discípulo, não enquanto discípulo pronto, nós temos que fazer. E você vai fazer outro discípulo depois. Está entendendo, querido? Então o que acontece? Jesus precisava entrar naquela cidade e fazer uma grande obra. E o que aconteceu? Presta atenção. Acontece que ele não precisou se esforçar muito. Ele só desceu ali, já veio todo o problema para ele resolver. Todo o problema daquela cidade veio para ele dentro de poucos instantes. E vamos ver o que aconteceu. Por que muitas vezes você não entende o levante do inimigo ou a prova, podemos dizer uma luta, você esteja enfrentando? Você não entende porque vem retaliação, porque vem alguma crítica, porque alguém não está concordando com você. Até mesmo um levante entre família, ou até mesmo algum levante entre o seu líder, que às vezes Deus está provando você para algo melhor. Então o que vai acontecer? Quando nós falamos aqui, nós temos aqui pessoas para ser ungido, para diácono, logo. E o inimigo já está sabendo. Ou se a gente fala para a pessoa, o inimigo está sabendo. Vai trazer algum levante, trazer o que para você? Ele sabe que a unção que vem para você vem mais autoridade. Está entendendo, querido? Parece que não. Muitas pessoas não entendem. Os religiosos é difícil entender. Mas aquele que tem visão aberta, eles entendem a hierarquia ministerial. Ou dizer hierarquia ministerial. Por quê? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que uns é dado como apóstolos, pastores, evangelistas e também mestres, que é aquele que ensina, aquele que tem, e doutores da lei. Automaticamente aquele que tem ensinamento na palavra. E aí ele começa a dizer então as qualificações das pessoas de diácono, governadores e assim por diante. Isso é a hierarquia ministerial no qual você vai subindo de degrau em degrau. E antes do Senhor me dar esse mistério, o Senhor usou vasos e disse: olha, o homem não dá nada para você, mas eu estou te dando. Eu tenho algo preparado para você, e tem uma escada muito grande. E você vai subir nessa escada, e cada degrau está escrito vitória, prosperidade, vitória. E disse: você está assinando um contrato. E passou-se 3 anos, 4 anos e nada acontecia.
Deus, querido, é o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. Presta atenção. E aí então o que acontece? Passou alguns dias, um ano, Deus usa outro vaso e fala a mesma palavra, a mesma coisa também, sobre confirmação, sobre aquilo que Deus tinha na minha vida, e lutas ferrenhas, sabe, coisa terrível, eu buscando o Senhor, mas estava debaixo do tempo de Deus. Quando o Senhor usou o último vaso e lá na igreja que eu estava pregando, o pastor João estava começando, né, na fé, e foi lá pregar. E Deus usou um vaso, só para você entender o que é que eu vou falar aqui sobre o tempo de Deus. E Deus usou um vaso e disse: acontece assim, assim, você vai ter uma obra com grande expansão, e já chegou o tempo. Olha só, 2013 já chegou o tempo, meu pai. Acabou, somente, bom, demorou mais 2 anos. No tempo de Deus já tinha acabado, mas no meu tempo ainda não, porque eu tinha que me preparar para aquilo que Deus tinha que fazer na minha vida. Irmãos, e desde quando começamos o ministério na garagem, o Senhor foi trabalhando com grande expansão, e será até o fim. A grande expansão desse ministério vai crescer cada vez mais. Eu vou te adiantando. Aqui ao lado está vazio, foi ocupado. Comece a orar. Comece a orar. Nós vamos alugar em nome de Jesus. Em casa grande em cima para fazer quartos com suíte, tudo para trazer os pregadores que vier, os missionários que vêm de longe, grandes missões, bastante, aí embaixo vai ter sala para as crianças, sabe, vai ter conforto, vai ter sala de questão da escola de líder, escola bíblica. Deus quer ampliar esse ministério. Por isso que nós temos que estar se preocupando em ministrar essa palavra como tem que ser pregada, porque o dono da obra é Jesus e a palavra é dele, e ele cumpre com sua palavra. Entendeu, querido? E nesses dias atrás eu tive um sonho com as revelações. Eu sonhei bastante, mas tem sonho que é sonho, tem sonho que é revelação, e dá para discernir. E desde a garagem Deus tem me dado alguns sonhos daquilo que Satanás tem se levantado contra essa igreja, contra a minha vida, contra a minha esposa. Então você ora por nós. E ali então tive um sonho uma vez, vou deixar para estar solto agora, um mês atrás. Eu estava sendo levado para um lugar, e esse lugar tinha bastante casas assim perto, como fosse uma viela. E ali, um que saía, de repente chegava um dia, era um salão grandão. E quando eu entrava naquele salão, tinha um homem com uma forca na mão, com um pedaço de pau, que aqueles que pegam e laça cachorro, só que era uma forca, puxar e forcar. Ele estava na porta, eu cheguei, cumprimentei. Aí falou: entra. Aí eu entrei, e olhando para ele, aí o senhor me deu tudo e falou: agora ele quer me matar. Uma fisionomia diferente. Aí na frente tinha outra mulher mexendo com os pauzinhos lá, não sabia, aquelas coisas ali, né, de terreiro mesmo. E falou: vem para cá. Eu falei: não, vem para cá. Se não vem para cá, eu falei: não vou para o seu lado. Eu já falei disso, não fazer isso. Não vou para o seu lado. Eu falei: então vamos me matar. Eu falei: então você vem. Aí quando ela veio com aquele laço para mim, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E você vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, cai por terra, Satanás. Ele caiu. Aí quando ele caiu, aí veio a mulher: então você comigo. Ele assim: vem, pode vir. Ele olhou para o sangue de Jesus, repreenda. Você vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, cai por terra, Satanás. Cai por terra, em nome de Jesus. Ela caiu. Aí eu peguei e saí dali, um pouquinho, acordei. Falei: Senhor, já 3 horas da madrugada, fui orar. Fui falar com Deus. Isso é revestimento de autoridade. Autoridade apostólica, autoridade da liderança. Deus tem dado autoridade, por quê? Porque nós temos que essa autoridade ser levada, distribuída, como fala, unção, esqueci como fala agora. Eles falam. Unção é transferível. Transferir. Então tem que transferir a unção, a autoridade. E você recebe essa autoridade em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, meus queridos, quando é depois, já esse dia atrás, eu não sabia de salão ainda. Eu tive um sonho que nós estávamos indo com uma igreja estava uma igreja grande, ou melhor, era um efeito, que, presta atenção, eu estou falando para você começar a se ligar. Vinha vários obreiros, pastores de todo lado.
Tinha um que era meu irmão, pastor lá de Paraná, e tinha um salão grande assim igual esse, e esse salão era para receber as pessoas que vêm de longe, mulheres que se trocar, para depois descer para o evento, como se fosse um congresso nacional, e era mais um bem no baixado, tipo do ginásio, estava lotado, e ali estava então começando a igreja, começando o congresso, e eu comecei a conversar com meu irmão, e o Senhor começou a mostrar algumas coisas para mim. E canta manás, eu acordei alegre e triste, porque o Senhor começou a me revelar e mostrar e dizer: olha, a obra que eu tenho na tua vida, na vida desse ministério, eu quero fazer, mas você está um pouco atrasado. Falta se preparar mais para aquilo que eu quero fazer. Eu comecei a pensar então, achar: Senhor, eu não estou preparado ainda pelo aquilo que o Senhor quer fazer. E fui orar depois, fazer todos os preparos, comecei a expulsar o impedimento, o embaraço. Eu entendi a mensagem e eu preciso preparar mais a igreja. E no caminho, quando eu ia chegar no evento, estava começando lá. E aí eu vi um louvor muito grande, eu cheguei atrasado, e estou mostrando que tinha 2 Bíblias no chão. Eu olhei para a Bíblia e falei: a Bíblia não vai molhar se chover, porque está no lugar mais alto. As 2 Bíblias abertas, uma maior e uma pequena. Eu comecei a olhar para aquela Bíblia e passei. E o Senhor disse: é para você cuidar mais da minha palavra. Aleluia! Prega mais a minha palavra. A palavra do Senhor está sendo comercializada, ela está sendo desfeita, está sendo largada. Mas nós não vamos largar, Senhor. Nós queremos pregar a tua palavra como deve ser pregada. Oh, e o Senhor quer levantar nesta noite homens e mulheres para pregar o evangelho. Aleluia. Olha o que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque está chegando o tempo de nós alargar as tendas. E depois desse sonho, fui aonde entrou então. Tive um sonho no salão. Tive um sonho, esse sonho. Eu vim para cá para a igreja, sempre vim aqui orar um pouco. E aí, eu saí fora, assim, tinha um banco de sair fora, eu saí fora e encontrei. Sabe quem saber se a firma tinha mudado ou não, saber como estava. E vi uns 3 homens de fora abrindo o portão. Eu aproximei, conversei com eles e falei assim, aí eu olhei lá, meu, é muito grande, muita bênção aí. Aí eu falei: Senhor, será que isso aqui que é um lugar preparado para o evento que você tem para nós, para aquilo que nós vamos servir? Orei, pedi a palavra, então vamos esperar agora o Senhor. Amanhã eu vou conversar com ele, para ver de novo, né? E ver se Deus consegue fechar. Então eu quero que a igreja esteja orando também por essa causa, porque o inimigo, ele vai ficar furioso, mas essa palavra está dizendo que ele vai cair por terra e sair da frente de novo. Em nome de Jesus, já caiu por terra. Vamos lá, meu querido. Isso tudo estou dizendo para você que o diabo sabe dos nossos planos. E sabe também do plano de Deus na nossa vida, na sua vida. Ele sabe também. Você sabia disso? Tenho certeza que você sabia. Ele sabe do plano de Deus na tua vida. Porque ele não sabe tudo. Porque tem coisas que Deus vai te revelando. Está entendendo, amado? Por que ele sabe? Porque nós somos boca aberta. Nós falamos. Mas tem coisas que nós já imaginamos e falamos. E tem coisas que Deus fala conosco e o diabo escuta. Ele não sabe o que nós pensamos, mas ele sabe o que nós falamos. E por isso então ele fica ligado. Toda a profecia, todas as visões, revelações, está ligado. E por isso o mundo daqueles que têm sonhos, revelações de Deus, eles passam provações. Irmão, no meu tempo religiosos, quem tem aqui já passou por religiões sabe que o crente que mais passa luta, o pastor ou o cristão que mais passa luta, é aquele que tem revelação aberta. Para chegar nesse nível de revelação aberta, ele passa por uma perrengue de prova de luta de todo tamanho. Por quê? Vou te mostrar. Porque aonde ele chega,
Deus revela, Deus mostra. E ali quando ele chega, o diabo fala, certa feita a gente foi no lugar, estava eu e minha esposa. Estava um rapaz quebrando tudo dentro do lar, nós fomos orar, chamaram a gente para orar. Quando chegamos na porta, ele já falou, chegou gente que eu não gosto. E eu falei, nem eu de você, eu não vim para conversar carne por terra em nome de Jesus. Já é assim, você é rápido. Está entendendo, querido? Eu creio na autoridade no nome do Senhor. E o Senhor então quer nos honrar. Mas Ele só pode honrar aqueles que têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entende, amado? Então o que eu estou dizendo isso para você? Que você, às vezes, quando você tem essa chamada evangelística, a chamada do Senhor, todos nós temos chamada. Mas precisa ser escolhido. Diz o Senhor, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque o Senhor chama, vinde a mim todos que estáis cansados, é porque chama. Só que o escolhido é aqueles que querem fazer a obra de Deus. Está entendendo? Vou só um exemplo. Nós temos bastante obreiro, mas pouco quer trabalhar. Entende como que é o negócio? Tem bastante pastores na face da terra, mas pouco quer trabalhar, quer comer a lã das ovelhas, a gordurinha das ovelhas. Mas aqui não. Aqui nós temos carta lida, nós temos que denunciar que Jesus é o dono dessa obra e Ele vai fazer o que Ele quer. Ele vai impedir, Ele vai te usar, vai te levantar e ninguém vai te impedir. Desde enquanto você queira, você foi chamado, você foi escolhido, então pode ir que o Senhor é contigo. Amém, querido? É forte o que Deus está fazendo. Olha bem. Então, meus amados, por motivo de Satanás saber do plano de Deus na tua vida, ele vai trazer lutinha, provaçãozinha, sabe? Vai trazer aquele irmão que dá aquela escorregadinha, aquela irmã que é bênção vai cair, aquele irmão que é bênção vai cair porque não vigia. Está entendendo? A gente está sempre pregando, sempre ensinando. Irmã que está namorando, não fica no escurinho com o seu namorado, que ele chega e te abraça. Rapaz também, que tem seu carrinho, o velho, o novo, o bonito, não importa. Não fica seu namoradinho, amizadinho, uma amiga, dentro do carro no escurinho que vai jacaré, vai te abraçar. Nós ensinamos. Está entendendo? Só que depois que tirar a barriguinha ali, pastor, eu estou na prova. Não, você procurou a prova. Então vigia. Arrecatamanai subianda. Deco sui de baixo me anda. Deco sui de me anda laias. Reco sui de baixo. Entenda a minha palavra, lá e colamanai subianda. Duro para ti. Se não obedecer, se ficar brincando com a minha palavra, prepara o teu futuro, porque eu não vou preparar. E o diabo está tramando para te derrubar, para te lançar para o inferno. Mas eu quero salvar a tua alma, porque morri por você de maneira. Se prepara. Haracalai, vai solta e canta laias. Tu que estou me anda. Meu Deus, meu Deus. Como muita gente brinca com o evangelho, com a palavra. De canta laias. Servos, não brinca de ser servos. Obreiro, não brinca de ser obreiros. Está chegando o tempo do funil. Aleluia. Tem pessoas que vai ser salva pelo funil, passando por aqui bem estreito. Então, antes disso, começa a lavar tuas vestes no sangue do Cordeiro e se preparar para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você pediu, você falou com o Senhor, e o Senhor está te dando autoridade, está te dando oportunidade, você está desprezando. Até quando você vai esperar a oportunidade na tua vida? Chegará o tempo que a porta da graça será fechada e não terá mais tempo para correr nos pés de Cristo. Os
tempo e agora. E agora. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, procurando onde sair para entregar. Mas tem muita luz aqui na igreja, tem muita luz brilhando aqui. Porque o Senhor diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então você vai ter que brilhar na escuridão, nas trevas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, presta atenção. O levante vem. Porque Satanás sabe que você vai dar prejuízo. Aquele homem estava causando um grande prejuízo naquela cidade. Os mercadores, os comerciantes tinham medo. E a cidade ia fracassando. Presta atenção. Quentinho agora. Quentinho. Tem muitas igrejas fechadas. Tem muitas igrejas com medo do demônio, chamado vírus. Coronavírus, coronavírus. Tem muitos com medo. Tem muitas igrejas fechadas. Aqui nós não fechamos. Só vamos fechar com a ordem do Senhor. Tem uma aqui à frente, está fechada há bastante tempo. Falei, irmão, por que se... Ah, irmão, porque passou a polícia lá. Mas a polícia me chama eu, inventa eu, mas a igreja continua. Está entendendo, querido? Então o que acontece? Eu com medo daquele demônio e ali a obra era parada, a cidade era parada e não fluía. E o Senhor Jesus falou: eu vou entrar naquela cidade, vamos para lá. Aí Satanás ficou furioso, trouxe a tempestade no mar para acabar com eles. Antes de chegar lá, Jesus olhou para lá e repreendeu a tempestade que estava furiosa, repreendeu aquela fria do mar, e o mar se acalmou. E eles chegaram lá, o Satanás viu que não tinha mais jeito para fora. Acabou a graça, o homem está aqui, então vou te render. Aí Jesus chega e pergunta para ele. Ele vai se humilhando, né? Exaltando o Senhor, abajulando. Filho de Deus Altíssimo, eu contigo. Filho de Deus Altíssimo, se prostrou e adorou, sempre te adorou. E Jesus calmamente chegou, olha para ele e disse: olha, sai dele, espírito imundo. Uma coisa que me chama a atenção, querida, é que o espírito imundo, o Senhor não repreendeu na hora. Eu não tinha entendido isso, comecei a ler para entender. O Senhor não repreendeu o espírito imundo na hora, ele só paralisou ele. Presta atenção. Versículo 13, filho. Só para você entender. Versículo 13 de Marcos 5. Jesus logo lhe permitiu ele, saindo daquele espírito imundo. Não, bota o outro. Deixa eu ver aquela parte que fala. Deixa eu ver aqui. Isso é o versículo. Põe lá no versículo mais ou menos. Mais um pouquinho. Isso aí, parei. Vai lá no 8. Porque ele dizia: sai desse homem imundo. Agora vai no 3. Veja bem, Jesus paralisou ele: sai desse homem espírito imundo. Ele não saiu ainda não. Ele paralisou, ele amarrou. Está entendendo? Por quê, querido? Só na autoridade e no poder. Vou explicar para você. Quando uma pessoa se manifestar endemoniada, em vez de já expulsar de casa, fala: quieta-te. Já aconteceu muitas vezes comigo. Quieta-te, em nome de Jesus, para. E eu, pastor João, também nós falamos no encontro: põe a mão para trás. Está amarrado, só que depois tem que soltar para ir embora. Não fica amarrado aí é mancada. Está amarrado e está solto para ir embora. Você que tem gente que fica nesse olha, está amarrado, pronto. E está amarrado a ficar com você por todo lugar, está amarrado. Então você está amarrado, agora está solto para ir embora em nome de Jesus. Vai para o lugar onde o Senhor determinou. Então aí presta atenção uma coisa. Então Jesus sai dele. Só que aí depois vai lá no 13. E Jesus logo, o 12, que é o 12. E todo aquele demônio rogar dizendo: manda luz para aqueles porcos, para quem temos dele.
E Jesus logo permitiu ele sair daquele espírito imundo, entrar nos porcos, e a manada era grande para esse touro que dele. Vamos lá. Então o que quer dizer com isso? Que Jesus lá paralisou o demônio, e ali estão esperando que eles escolhessem alguma coisa, uma oportunidade para eles. Não saiu ainda. Senão não ia perguntar, deixa nós entrar. Sai dele, e agora, eu quero, então vai. Vai, permitiu que ele fosse sair, saíram. E foram. E o que aconteceu? Os porcos caíram espinhadeiros. E Jesus, por que Jesus permitiu entrar nos porcos? Aqueles homens comerciantes dos porcos, mas ficou. Acontece que os judeus são contra porcos, não comem carne de porco. Está entendendo? Então o Senhor tem na vai, quero ver o cão se levantar contra mim, deixa vir. E veio aquele monte de porqueiros que não tomava conta, e foram para a cidade avisar o que estava acontecendo. Eu estava cuidando dos pobres, saiu tudo em velocidade, parecendo um carro em corrida, desempenharam os pinhadeiros, caiu tudo dentro do mar. Morreu tudo meus pobres, e agora? Aí o povo da cidade falou, vai lá ver o que aconteceu uma vez. Quando chegaram lá, o demoniado que ficava nu, rasgado, tudo machucado, estava lá nos pés de Jesus, vestido, arrumado. E ali então ficaram assustados e admirados do que o Senhor estava fazendo. Mas isso aí não pode ser. A transformação que Jesus fez na vida daquele homem foi muito rápido. Presta atenção numa coisa. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Olha, quando então eles viram aquele alvoroço da cidade e quiseram então perseguir Jesus, e disseram: Jesus, vai embora daqui, sai daqui logo. Mas por motivo do povo que estava feliz pela libertação daquele homem, que agora o comércio vai fluir, as coisas vai fluir, e tem muita gente com medo, mas quando vê a farsa de Satanás, e tem muita gente sendo curado desse vírus, estava vendo na televisão que ali, o médico falou que 60% das mortes não é o vírus, a politicagem. Quando nós temos aqui que pegaram o vírus e foram curados, por assim que eu tenho pregado, foi curado, que eu tenho orado ao Senhor, nós temos orado para aqueles que pegam. Então presta atenção, esse vírus não é para a morte, é para a glória de Deus, para ser manifestado na vida daqueles que creem no Senhor. É mais grande o vírus, o Senhor. Então o Senhor tem então operado no inimigo, e depois então de acabar, que verem que isso não pegou os servos e as servas de Deus que estão no propósito, então vão dizer: olha, grandes coisas Deus está fazendo nesse lugar, na minha vida, e vão ficar admirados com aquilo que Deus está fazendo. Então, meu querido, ficar admirado com aquilo que Deus fez naquela cidade, na vida daquele homem. Versículo. Vamos atrás um pouquinho. Pode ser, já vamos entrar no versículo 19 e 20. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Muitos vão se maravilhar daquilo que Deus vai fazer. Vai ter mais certeza em nome de Jesus. Amém, querido? Você crê? Amém. Olha uma coisa. Deixa eu tirar para o toque, chegou. Aquele homem sentiu-se agraciado, liberto por Cristo, e falou assim: eu vou seguir Jesus. Que coisa maravilhosa, eu fui curado, eu fui liberto, agora estou livre, não tenho vontade mais de me matar, de me arranhar, de
comer defunto. Eu estou livre, glória a Deus, eu quero servir a Jesus, eu quero acompanhá-lo. Ele falou, mestre, eu quero ir contigo. O Senhor falou, não, olha aí, não, é mistério, irmão. Não, você vai, não vou deixar você comigo. Muitas vezes você quer fazer algo para Deus, é sua própria vontade. Está entendendo? Não, eu vou fazer, eu quero ser Senhor. O Senhor fala, não. Entende, querido? É igual quando eu estou dizendo palavra para muitas pessoas, pedir a palavra, que quer ter comércio, fala, não. Fazer por quê? Porque não é tempo. E a pessoa obedece, tem uns que não. Por isso eu coloquei lá nos, por favor, se eu tirar a palavra em questão de coisas mais sérias, necessidade, coisa, sabe? Tem muito tempo namoriquinho, parece, você vê a cara dele, você vê um coraçãozinho, uma estrelinha, e a amargura e paixão recolhida. Tá? Mas tira a palavra, fala, não é de Deus, mas ele quer que é assim de Deus, aí complica. Então eu não sou Santo Antônio, eu sou Jeremias, pastor Dorival. O que Deus me dá, eu entrego. Está entendendo, querido? Então eu não vou me perder meu tempo de ficar tirando palavra. Não. Você tem uma coisa séria, quer uma ajuda de Deus, quer uma direção para algo. Agora, a senhora tira para mim um emprego, vai catar, você vai caçar emprego procurar. Está entendendo, gente? Vamos amadurecer. Aqui tem saído de palavra nesse altar, que edifica a tua fé, para você alcançar aquilo que Deus quer te dar, é pela tua fé, não é pela palavra da sua doutrina, não. É aquilo que o Senhor fala no teu coração. Eu estou convosco, eu estou contigo, filha minha, filho meu, vive os meus princípios, que eu vou operar a tua vida. É isso, aleluia, aleluia. Então, meu amado, se você vem minha correria para uma coisa, para outra, e às vezes, então, por favor, não estou negando, o Senhor me deu o dom da ciência, eu vou tirar. Cheguei pessoas que à tarde aí, à tarde, tirei. Uma pessoa tribunal e queria tirar a palavra, eu tirei. Só que em casa, se você está aqui, se estiver aqui, vai escutar. Já falei logo assim, irmã, você pecou contra Deus. A sua vida tem sido enrolada, tem vindo o inferno na tua vida. Agora Deus não tem se agradado, o seu princípio foi quebrado. O princípio de Deus foi quebrado na tua vida, sei o que você está fazendo. Você não tem lei, nem tem nada com Deus, o que está acontecendo? Aí comecei a entregar, seu marido, o homem que toca fogo em você e não pegou fogo. Quiseram matar teus filhos, você entrou na frente e disse, mata eu, mas não mata meus filhos, sou inocente. Aí a pessoa chorar e disse, pastor, é que eu era uma mulher barriga de aluguel, eu era prostituta, eu traficava, roubava, realmente tudo isso é verdade. Meu marido tocou fogo em mim e não pegou. Os traficantes querem matar meu filho e não matou, porque eu entrei na frente. Está me entendendo o que é, filho? Então não brinque, se eu mandar eu fazer se consertar, eu vou mandar. Então nem que coisinha de pecadinho escondidinho, e não vai ser revelado em nome de Jesus. Amém? Querido, precisamos levar Deus a sério. Vamos confiar em Deus se serve. Para no momento que um ladrão chegar para te assaltar, você cai por terra em nome de Jesus, sai da minha frente. Entendeu? Então nós estamos no tempo de começar a pôr a fé em prática, porque Deus quer usar você para fazer diferença. E agora olha o que aconteceu. Por que Jesus não quis que aquele homem fosse? Porque o Senhor tinha um plano na vida dele. Por que o Senhor não quer que o Senhor faça certas coisas se o Senhor tem um plano na tua vida? Por que Deus não quer que você vá abrir uma loja pequenininha ali? Porque o Senhor quer que você abra uma loja grande em outro lugar? Entendeu, filho? Então existe. Por que Deus não quer que você namore com um bombadinho, bonitinho, que não tem nada com Deus? Porque Ele quer te dar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Entende? Muito entende. Presta atenção. Esteja disposto a pagar um preço e fazer a vontade de Deus. A boniteza é só na pele, mas tudo vai pro buraco. Mas a alma vai ter encontro com Deus, sabe? Amém? É o que nós buscamos, a salvação da nossa alma. Então, meu amado, olha uma coisa. E aquele homem, então, do dia para a noite, olha o que acontece. Olha o cairós de Deus que não compreende. Num dia, ele foi purificado, ele foi liberto, foi transformado, foi ungido. No mesmo dia, o maior pregador, o maior missionário daquela época foi o demoniado Gadareno. Entendeu, querido? Olha o cairão de Deus.
E o Senhor disse para ele: olha, você não vai me seguir, mas vai te apresentar a tua família, a tua casa. Volta para a tua casa, portanto que eu não está perdido. Volta lá e mostra o que aconteceu na tua vida. Quando ele chegou lá, meu querido, a família dele se converteu. É assim mesmo. A cidade inteira se converteu. Aleluia. E tem crente que está há 10 anos, 5 anos querendo converter a família e ninguém se converte. Porque você não se converteu ainda. Aí ó, o segredo aí. Vamos parar? Posso falar ou não posso? Aqui na igreja você é santinha, você é mó lindinha, mas em casa é mal criada. Com a mãe briga, com a mãe briga, com o pai é estúpida, ignorante, preguiçosa, não quer lavar louça, fala reclamando. E o Senhor não vê você é fruto. O seu pai e sua mãe não vê fruto de você. É o fruto do Espírito. Vai, está pegando você hoje, com certeza. Mesma coisa, homens, até obreiros. Que na igreja não obedeça, tá arranjando casa do Pai Eterno. Ó, ignorante, qualquer coisa. Querido, vamos começar a entender que o Deus que você serve está aqui na tua casa, no homem, em todo lugar. Entendeu? Quantas vezes que eu andava de ônibus cheio, e ali a pessoa se encosta no ombro da mulher, eu encostava no ferro, para evitar de encostar no ombro da mulher. Aí encostei no ferro, veio um pederasta e minha mão, vai pra roça. Está entendendo? É perseguição de todo lado. Mas Jesus é maravilhoso, Ele cuida de nós. Ele quer que você vigie, saia desse lugar que não traz edificação para a tua alma, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer cumprir em você as suas promessas, tá entendendo, querido? Mas eu sou meio assim, mas estou mostrando que é verdade. Vigia, amém? Olha bem, vamos terminar. O Senhor transformou aquele homem. Um só homem, presta atenção agora. Um só homem ganhou aquela cidade e mais 4 cidades, segundo o historiador, quando são 5 cidades ali em Gadá, onde ele ganhou essa cidade para o Senhor, porque houve libertação, transformação, a cidade marítima, o povo, os mercadores passaram para lá e para cá com sua mercadoria, e foi bênção. Isso é que Deus quer fazer com o seu bairro, com a sua cidade, com a rua que você mora. Olha bem, esta cidade estava dominada pelo principado, sabe, por Satanás. E aí então Jesus chegou e pegou aquele homem e transformou num missionário, um grande pregador. Jesus não precisa de muita gente para fazer uma obra. Jesus precisa só de uma grande obra. Jesus precisa de você. Não precisa de tanta gente. Eu ficava preocupado para começar essa obra. Eu queria tanta gente para começar já um povo. Começamos com basicamente 2, 3 pessoas. Aí foi, no primeiro dia assim, foi 6. Vamos falar lá também. O ministério aqui, começamos com 6. Mas aprendemos tudo já com oração. E aí, esses 6, Deus transformou em 144, 1728, foi transformando, foi aumentando multiplicação. É uma coisa quando o Senhor pega você na sua célula. Na sua célula, Deus não coloca lá um monte de gente, Ele pega um só, casal. Faz casal de paz, e ali começa um casal, e Deus multiplicando. De repente a próxima célula já tem 5, 10, 15, 20. Aí daí o povo tem que pegar aquela célula que cresceu e falar: olha, você agora vai dirigir outra célula. Isso é multiplicação. Está entendendo o mistério de Deus? E muitas pessoas ficam preocupadas: não, eu quero ter uma célula cheia, vamos ter uma célula, vai encher. Mas tem que esvaziar de novo. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor não precisa de muita gente para fazer uma grande obra. Ele precisa de um homem só, de uma mulher só. Ele começa a pegar do aquele que quer fazer. Não é aqueles que multidão que não faz. Ele quer aqueles que fazem, aqueles que querem fazer. E se você quer fazer, meu irmão, minha irmã, o Senhor está pegando você, está investindo em você. Você já percebeu que Ele te perdoou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o quantas vezes for necessário, mas quando há arrependimento. Está entendendo? Presta atenção. Judas
Judas, eu estava conversando com o irmão ontem. Judas, ele não se arrependeu, teve remorso. Ele teve remorso. Porque ele estava entregando Jesus, pensando que Jesus ia só ser preso, apanhar e ser solto. Mas quando ele viu Jesus sendo crucificado, sendo apanhando e ensanguentado, falou: então, o que eu fiz? Aí quando ele estava assistindo, viu, foi sentenciado à morte, com os bigam, aí mais que ele pensa, ele largou assim da mulher, a mulher no pé do sacerdote foi correr, se suicidar porque ele estava com remorso. Então não brinque. Arrependimento é arrependimento daquilo que você não quer fazer mais. Arrepender-se é quando você fala arrependi e não vou fazer mais. Amém, querido? E Deus lhe dá a graça. Por favor, fique em pé para fingir que eu começo terminando. Olha o que acontece. Jesus não olha para a sua vida como os outros olham. Aqui nós temos muitos irmãos que eram ex-traficantes, ex-bandidos, ladrões, maconheiros, viciados, era ex, que agora são libertos por Cristo. E o Senhor te libertou para você ficar sentado esquentando no banco da igreja. Ele libertou você para você ir para o bairro, testemunhar. Você me vir dar um testemunho aqui na frente? Por quê? Será que Jesus fez nada para você? Tem muita gente aqui com grande testemunho para dar, mas ele fez para ele. O Senhor quer que você conta. Vai agora contar para a sua família. Vai para a cidade, vai anunciar. Isso que Deus quer, levantar homens e mulheres com coragem de pregar o Evangelho e mostrar que foram transformados pelo poder de Deus. Não pela sua vontade, não pelo seu querer, mas pelo poder de Deus. E nesta noite o Senhor está chamando varões, mulheres e homens que queiram servir a Ele, que queiram buscar a Ele, que são transformados já e outros vão ser transformados. Jesus não olhou para a qualidade daquele homem, pegou o pior homem e colocou então sentado no meio dos doutores. Jesus pegou meu filho, pastor Jonatas, nas drogas do vício, para o Fernando, que está com droga na mão dele. Hoje estou aqui, louvando o Senhor. Ele está na igreja também, dirigindo igreja, pastor de igreja, porque o Senhor está levantando, não está escolhendo aqueles que estão preparados. Jesus não está escolhendo os capacitados, está escolhendo para capacitar aqueles que ninguém dá nada. O Senhor está te dando, o Senhor quer você para ser um instrumento na mão dele. Tem gente aqui que está parado, o Senhor quer te levantar. Aleluia, glória a Deus. Pode apagar a luz. Aleluia.